Aline segurou a bolsa contra o corpo enquanto a chuva caía cada vez mais forte. Mais uma vez, o ônibus não parou. A água suja molhou seus sapatos, sua roupa, sua esperança de chegar em casa. Parada ali, encharcada e invisível, ela não sabia que alguém havia parado o carro do outro lado da rua. E que esse alguém mudaria sua vida para sempre. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se você acredita que todo mundo merece ser visto e respeitado, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre pessoas reais, sentimentos verdadeiros e a prova de que o amor pode nascer dos gestos mais simples, quando vem acompanhado de respeito. Aline Moreira, 28 anos, sempre foi a funcionária que chegava cedo e saía tarde. No setor administrativo da empresa Horizonte Corporativo, ela trabalhava com a precisão de quem sabia que cada erro poderia custar sua posição. Filha de uma costureira e de um mecânico aposentado, Aline conquistara aquele emprego com muito estudo e dedicação. 5 anos de curso noturno, trabalhando de dia como auxiliar administrativa em escritórios menores, juntando centavo por centavo para pagar as mensalidades. Não tinha padrinho, não tinha indicação. Tinha competência, determinação e a marca das noites mal dormidas de quem lutou por cada oportunidade. Seus colegas a respeitavam, mas Aline sempre sentia que precisava provar seu valor todos os dias. Enquanto outros funcionários chegavam relaxados, sabendo que seus empregos estavam garantidos por conexões familiares ou amizades antigas, ela checava cada documento 3 vezes, revisava cada planilha com cuidado meticuloso, ficava até mais tarde para garantir que nada saísse errado. Naquela quinta-feira, já passavam das 8 da noite, quando ela finalmente desligou o computador. Havia revisado uma pilha de contratos para a reunião de sexta, organizado 3 apresentações para a diretoria e ainda resolvido um problema no sistema que ninguém conseguia decifrar. Aline pegou a bolsa, ajeitou os cabelos que sempre ficavam bagunçados depois de um dia longo, despediu-se educadamente do segurança noturno e saiu para a rua, sentindo o peso familiar do cansaço nos ombros. A chuva começou devagar, apenas algumas gotas que Aline ignorou no primeiro momento. Mas o céu escureceu rapidamente e em poucos minutos se transformou numa tempestade típica dos fins de outono. O vento aumentou, carregando o cheiro de terra molhada e a eletricidade do ar que antecede as grandes chuvas. No ponto de ônibus, Aline dividiu o espaço com mais algumas pessoas cansadas como ela. Um rapaz jovem mexendo no celular, uma senhora com sacolas de mercado, 2 estudantes universitários conversando baixinho sobre uma prova. Todos dependiam, como ela, do transporte público para voltar para casa depois de mais um dia de trabalho. A rotina silenciosa de quem vive na cidade, cada um perdido em seus próprios pensamentos, esperando o momento de finalmente descansar. Aline checou o aplicativo do ônibus no celular. 3 minutos de atraso. Nada em comum. Ela ajeitou a bolsa no ombro e observou a chuva ficando mais forte, batendo no teto de metal do ponto com um ruído constante e reconfortante. Pensou na panela de sopa que havia deixado pronta na geladeira, no banho quente que tomaria, nos 15 minutos de série que conseguiria assistir antes de dormir para repetir tudo no dia seguinte. Quando o ônibus finalmente se aproximou, seus faróis cortando a cortina de chuva, Aline deu alguns passos à frente junto com os outros passageiros. Era o ônibus dela. Finalmente poderia se sentar, descansar a mente durante o trajeto até o bairro onde morava, num apartamento pequeno, mas aconchegante, que havia conquistado com muito sacrifício. Mas o motorista nem diminuiu a velocidade. Aline acenou timidamente, depois mais enfaticamente, tentando chamar a atenção. O ônibus seguiu, suas rodas levantando uma onda de água suja que se acumulara na sarjeta. A água atingiu Aline em cheio, molhando seus sapatos pretos de trabalho, sua calça social bege, sua blusa branca que havia passado com cuidado naquela manhã. Ela ficou parada por alguns segundos, gotejando,
ouvindo o som do ônibus se afastando na chuva, tentando processar o que havia acontecido. As outras pessoas no ponto murmuraram reclamações baixas, balançando a cabeça com resignação. Era uma cena que todos já haviam vivido antes. O motorista provavelmente não viu o ponto na chuva, ou estava atrasado, ou simplesmente decidiu que não valia a pena parar para tão poucas pessoas. Aline sentiu os olhos arderem, mas não de chuva. Não era só a roupa molhada ou o cansaço acumulado. Era a sensação familiar de ser invisível, de não importar o suficiente para que alguém parasse, de estar sempre na posição de quem espera, de quem se adapta, de quem aceita o que vier. Era o peso de uma vida inteira sendo a pessoa que fica por último, que não reclama, que entende quando as coisas não dão certo para ela. Ela respirou fundo, tentando se recompor. O próximo ônibus daquela linha só passaria em 1 hora. Teria que esperar, molhada, ou gastar dinheiro que não havia planejado com um carro por aplicativo. Aline fechou os olhos por um segundo, sentindo a chuva fria no rosto, e tentou encontrar forças para mais esse pequeno obstáculo do dia. "Está tudo bem?" A voz veio de trás dela, masculina, genuinamente preocupada. Aline se virou e viu um homem de cerca de 35 anos, cabelos escuros um pouco molhados pela chuva, que começava a cair mais forte, olhos verde acinzentados, cheios de preocupação. Ele era alto, vestia um terno escuro de boa qualidade, mas que estava levemente amassado, como se tivesse tido um dia longo de trabalho também. Mantinha uma distância respeitosa, as mãos nos bolsos do paletó, a postura que demonstrava cuidado em não invadir o espaço pessoal dela. Sim, estou bem", ela respondeu, ainda em choque, tentando esconder o constrangimento de estar encharcada na frente de um desconhecido. Viu o que aconteceu ali. O ônibus não parou no ponto. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cada palavra cuidadosamente, sem soar invasivo. "Posso te dar uma carona até algum lugar seguro? Ou posso chamar um carro por aplicativo para você, se preferir. Não precisa ficar aqui na chuva." Aline hesitou, a voz da mãe ecoando em sua mente. "Nunca aceite carona de estranhos, filha. A gente nunca sabe das intenções das pessoas." Mas havia algo na postura dele, na forma genuína como se preocupava sem se aproximar demais, na maneira como deixou claro que a escolha era inteiramente dela, que transmitia uma sensação rara de segurança. "Eu não quero incomodar." "Não incomoda. Estou indo para aquela direção mesmo." Ele apontou para a rua principal. "Mas se você preferir esperar outro ônibus ou chamar alguém, entendo perfeitamente." A chuva ficou mais forte. Aline olhou para o céu, depois para o homem que aguardava sua decisão sem pressionar. "Tudo bem. Aceito a carona." Ele sorriu discretamente, um sorriso que chegou aos olhos, e caminhou até um sedã cinza escuro estacionado alguns metros à frente. O carro era bem cuidado, mas não ostentava riqueza. Parecia o veículo de alguém que valorizava qualidade e conforto sem exageros. Abriu a porta do passageiro para ela com gentileza, ofereceu uma toalha limpa que estava dobrada no banco de trás e imediatamente ligou o aquecedor. "Para onde você vai?" perguntou ele, ajustando o GPS no painel enquanto colocava o cinto de segurança. "Bairro Esperança. Você conhece?" "Conheço sim. É um bairro legal. Minha avó morava lá quando eu era criança." "Vamos lá então." Durante o trajeto, a conversa fluiu de forma natural e tranquila, sem forçações ou perguntas invasivas. Ele se apresentou como Ricardo, contou que havia trabalhado em São Paulo por alguns anos numa empresa multinacional e estava retornando para sua cidade natal para um novo desafio profissional. Falou da saudade que sentia, do ritmo mais humano das cidades menores, da possibilidade de conhecer as pessoas pelo nome, de não perder horas no trânsito. Aline, aos poucos relaxando, contou que trabalhava no setor administrativo de uma empresa local, que havia estudado à noite durante 5 anos para conseguir se formar e conquistar um emprego melhor. Falou do orgulho que sentia do trabalho, mesmo quando era cansativo e exigente. "Deve ser puxado conciliar trabalho e estudos", comentou Ricardo, diminuindo a velocidade numa curva.
requer muita determinação. Foi, mas valeu cada noite mal dormida. Gosto muito do que faço, sabe? Mesmo quando é difícil. Isso é raro. Muita gente trabalha só pelo salário. É bonito ver alguém que encontra propósito no que faz. Em alguns momentos, o silêncio era confortável, sem pressão para preencher o espaço com conversa forçada. Ricardo havia colocado uma música suave, baixinho, apenas para tornar o ambiente mais acolhedor. Aline se permitiu relaxar pela primeira vez naquele dia longo, observando as ruas molhadas pela janela, sentindo o aquecedor secar suas roupas molhadas. Não havia agenda escondida, não havia expectativa, não havia pressa. Apenas a gentileza genuína de alguém que decidiu ajudar outro ser humano numa noite difícil. Quando chegaram perto da casa de Aline, ela indicou onde parar. Muito obrigada. Sério. Você salvou minha noite. Imagina. Fico feliz em ter ajudado. Ricardo não fez menção de pedir telefone ou sugerir outro encontro. Que você tenha uma boa noite, Aline. Boa noite, Ricardo. E obrigada de novo. Aline desceu do carro com a sensação estranha de que algo importante havia acontecido, mesmo sem promessas ou expectativas. Enquanto ele se afastava, ela ficou parada na calçada, sentindo que sua noite ruim havia se transformado em algo diferente. Na manhã seguinte, Aline chegou ao trabalho no mesmo horário de sempre, 15 minutos antes do expediente oficial, como era seu costume. Mas havia um clima diferente pairando pela empresa Horizonte Corporativo. Os funcionários sussurravam pelos corredores com mais intensidade que o normal, e ela percebeu que vários diretores estavam reunidos na sala de conferências principal, alguns carregando pastas importantes e expressões mais sérias. O que está acontecendo? Perguntou para Carla, sua colega de setor há 3 anos, enquanto ligava seu computador. Finalmente chegou o novo diretor-geral, respondeu Carla com os olhos brilhando de curiosidade. Vão apresentar ele agora para toda a empresa, numa reunião geral. Ela baixou a voz conspiratorialmente, olhando ao redor. Todo mundo está comentando que ele veio de uma multinacional gigante de São Paulo, que tem MBA no exterior. Dizem que vai fazer uma reformulação completa na empresa. Deve ser um tubarão dos grandes, desses que cortam funcionários sem pestanejar. Aline sentiu um frio na barriga. Mudanças na diretoria sempre deixavam todos nervosos, especialmente quem, como ela, não tinha proteção de relacionamentos familiares ou políticos dentro da empresa. Era sempre nas mudanças que os funcionários mais vulneráveis acabavam sendo cortados primeiro. Às 10 horas em ponto, todos os funcionários da empresa se reuniram no auditório principal. O ambiente estava tenso, cheio de sussurros baixos e expectativa nervosa. O presidente da empresa subiu ao palco com sua postura formal de sempre para fazer a apresentação oficial do novo diretor-geral. É com grande satisfação e expectativa que apresento a todos vocês Ricardo Almeida, nosso novo diretor-geral, anunciou ele gesticulando para o lado do palco. Ricardo traz uma vasta experiência em gestão corporativa. Passou os últimos 5 anos liderando equipes em multinacionais e vai ser responsável por liderar nossa tão esperada expansão para novos mercados. Aline sentiu o sangue literalmente gelar nas veias quando ouviu o nome completo. Seus olhos se fixaram no palco, o coração batendo cada vez mais forte. Quando Ricardo subiu ao palco, elegante em seu terno impecável, a mesma postura confiante mas respeitosa que ela havia notado na noite anterior, seus olhos se encontraram por uma fração de segundo que pareceu durar uma eternidade. O mesmo homem que a ajudara na chuva, que oferecera carona sem segundas intenções, que conversara com ela como se ela fosse importante, agora estava ali, em uma posição de poder direto sobre o ambiente onde ela trabalhava. O homem que havia conhecido sua vulnerabilidade, que a vira encharcada naquela noite difícil, agora era literalmente seu chefe. O choque foi completamente mútuo. Ricardo manteve a compostura profissional durante toda a apresentação, mas Aline conseguiu perceber a surpresa momentânea que passou por seus olhos verde-acinzentados quando a viu na plateia,
sentada na quinta fileira entre seus colegas de departamento. Durante o discurso que ele fez para toda a empresa, Ricardo falou sobre trabalho em equipe, respeito mútuo entre colegas, meritocracia e oportunidades iguais para todos. Suas palavras soavam sinceras, sua postura era acessível, mas Aline mal conseguiu prestar atenção ao conteúdo. Sua mente estava acelerada, processando todas as implicações daquela descoberta inesperada. Qualquer proximidade agora poderia ser mal interpretada pelos colegas. Qualquer conversa poderia virar fofoca pelos corredores. Qualquer benefício que ela recebesse seria questionado, sua competência seria posta em dúvida. Aline sentiu seu estômago embrulhar. Ela havia trabalhado tanto para construir uma reputação sólida, baseada exclusivamente em seu mérito. Não podia permitir que nada manchasse isso agora. Quando a reunião terminou, Aline voltou rapidamente para sua mesa, evitando qualquer contato visual. Decidiu que se fecharia completamente. Era a única forma de proteger sua reputação e seu emprego. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se um padrão silencioso e cuidadoso entre eles. Aline observou com atenção crescente que Ricardo jamais usou sua posição hierárquica para se aproximar dela ou criar situações que pudessem comprometê-la. Nos corredores da empresa, ele cumprimentava todos os funcionários da mesma forma educada e profissional, sem distinção. Durante as reuniões departamentais, tratava a equipe de Aline com exatamente o mesmo respeito e atenção que dedicava aos outros setores. Era como se houvesse um acordo tácito entre eles, manter distância para proteger a ambos. Mas Aline não conseguia deixar de observar cada gesto, cada palavra, cada decisão que Ricardo tomava em sua nova posição. Ela esperava, no fundo, que ele tentasse alguma aproximação, que usasse seu cargo para criar oportunidades de conversa ou para lhe oferecer algum tipo de preferência. Era isso que os homens em posições de poder costumavam fazer, pelo menos na experiência que ela havia observado ao longo dos anos. Mas isso nunca aconteceu. Ricardo mantinha um profissionalismo impecável que, estranhamente, fazia Aline respeitá-lo ainda mais. Uma manhã de terça-feira, Aline estava organizando uma pilha alta de relatórios financeiros em sua mesa quando Carla se aproximou dela, os olhos brilhando com aquela curiosidade típica de quem sempre percebe as mudanças do ambiente. "O novo diretor é bem diferente do anterior, né?" comentou Carla, baixando a voz e olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Muito mais tranquilo, mais respeitoso com todo mundo. "Como assim?" perguntou Aline, tentando soar desinteressada enquanto continuava organizando os documentos. "Olha, ontem mesmo a Júlia do financeiro me contou que ele elogiou publicamente o trabalho dela na reunião da diretoria, disse que o relatório de custos estava impecável. Mas depois, quando ela foi agradecer pessoalmente, ele manteve tudo bem profissional, sabe? Nada além do ambiente de trabalho." Carla fez uma pausa, mexendo no cabelo. "E você sabe como é. Cargo alto, homem solteiro, bonito. Nem sempre a postura é tão cuidadosa assim. Aqui, pelo menos, a gente não estava muito acostumada com esse tipo de comportamento mais discreto." Aline assentiu com a cabeça, fingindo concentração total nos relatórios, mas por dentro algo importante se movia. Ela estava começando a perceber um padrão no comportamento de Ricardo que ia muito além do tratamento que ele dava especificamente a ela. Ele realmente era diferente. Não apenas com ela, mas com todas as funcionárias da empresa. "E tem mais", continuou Carla, claramente empolgada com as novidades. "A Mônica da recepção disse que ele sempre cumprimenta todo mundo pelo nome, desde o pessoal da limpeza até os gerentes. E nunca vi ele fazer comentário inadequado sobre nenhuma de nós. É diferente mesmo." 2 semanas depois desse comentário de Carla, durante o intervalo do almoço numa quinta-feira quente, Aline estava tomando café sozinha na copa da empresa quando Ricardo entrou. Eles ficaram sozinhos por alguns segundos que pareceram durar muito mais tempo. O ambiente ficou levemente tenso, carregado daquela energia não dita que pairava entre eles desde o dia da descoberta. "Bom dia, Aline", ele disse educadamente,
servindo água gelada em um copo descartável. Bom dia, Sr. Ricardo. Ele parou por um momento, como se fosse dizer algo mais importante, mas apenas assentiu educadamente e saiu da copa. Aline ficou ali, segurando a xícara de café ainda quente, sentindo uma mistura complexa de alívio e confusão. Um mês depois da chegada de Ricardo, a empresa anunciou uma reestruturação interna. Novos cargos seriam criados e haveria oportunidades de crescimento para funcionários que demonstrassem competência e dedicação. Aline se inscreveu para a vaga de coordenadora do setor administrativo. Era uma promoção que ela sonhava há 2 anos. Fez a prova escrita, passou pela entrevista com recursos humanos e apresentou um projeto detalhado de melhorias para o setor. Durante todo o processo seletivo, Ricardo não interferiu. As avaliações foram conduzidas pelo RH e pelos coordenadores de outros setores. Aline sabia que seu desempenho seria julgado apenas por seus méritos. Quando foi anunciada como a nova coordenadora, a alegria de Aline foi genuína. Ela havia conquistado aquela posição com seu próprio esforço, sem favorecimento, sem interferência. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente em pé de igualdade. No dia da posse, Ricardo fez um discurso para toda a equipe. A promoção da Aline é resultado direto de sua competência e dedicação. Espero que sirva de exemplo para todos nós de que o mérito sempre será reconhecido nesta empresa. Depois da reunião, quando os colegas parabenizavam Aline, Ricardo se aproximou discretamente. Parabéns pela promoção, bem merecida. Obrigada, ela respondeu, sentindo-se segura para olhá-lo nos olhos pela primeira vez em semanas. Você tem um projeto interessante para o setor. Tenho certeza de que vai dar certo. Era uma conversa profissional, mas havia algo mais nos olhos dele. Um reconhecimento mútuo de que as coisas haviam mudado. 2 semanas depois de assumir o novo cargo, Aline estava saindo do trabalho, quando encontrou Ricardo no elevador. Eram quase 7 da noite e o prédio estava quase vazio. Trabalhando até tarde de novo? Ele perguntou, quebrando o silêncio formal que mantinham. Sempre tem algo para organizar. Aline respondeu, notando que ele também parecia cansado. Aline, Ricardo hesitou. Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. Você ficou desconfortável depois que descobriu quem eu era? A pergunta era direta, mas feita com gentileza. Aline respirou fundo. Fiquei. Não por você, mas pela situação. Nunca quis que ninguém pensasse que conseguia alguma coisa por outros motivos. Entendo perfeitamente, e espero que agora você saiba que sua promoção foi totalmente merecida. O elevador parou no térreo. Quando as portas se abriram, os dois saíram juntos, caminhando devagar até a saída do prédio. Ricardo, posso te perguntar uma coisa também? Claro. Por que você não tentou usar sua posição para, você sabe, se aproximar? Ricardo parou de caminhar e a encarou. Porque o que aconteceu naquela noite na chuva foi real. Não tinha cargo, não tinha poder, não tinha interesse além de ajudar uma pessoa que precisava. Ele pausou. Não ia estragar isso usando uma vantagem que eu nem sabia que tinha. Aline sentiu algo se movendo em seu peito. Pela primeira vez desde a descoberta, ela via Ricardo não como o diretor da empresa, mas como o homem que parou para ajudá-la numa noite de chuva. Que tal tomarmos um café? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a coragem. Você tem certeza? Tenho. Agora tenho. Eles foram para uma cafeteria pequena e aconchegante, longe da empresa, longe de olhares curiosos. Conversaram como naquela primeira noite no carro, sem máscaras, sem hierarquia. Você sabe, disse Aline mexendo o açúcar no café, eu passei semanas achando que você ia tentar algo, usar o cargo, criar situações. E quando percebeu que eu não ia fazer isso, comecei a entender que tipo de pessoa você realmente é. Ela o encarou. E isso mudou tudo. Ricardo sorriu, o mesmo sorriso discreto da primeira noite. Posso te contar um segredo? Naquela noite, quando te dei carona, eu não estava pensando em trabalho, em cargo,
em nada disso. Eu só vi uma pessoa que precisava de ajuda. E agora, o que você vê agora? Vejo a mesma pessoa, só que agora sei que ela é forte, competente e conquistou seu lugar por mérito próprio. Ricardo pausou. E isso a torna ainda mais especial. Aline sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez em semanas, permitiu que o sentimento que estava guardando viesse à superfície. Ricardo, o que estamos fazendo aqui? Não sei. O que você quer que estejamos fazendo? Quero que a gente tenha uma chance real, longe da empresa, longe dos cargos, como duas pessoas normais. Você tem certeza? Porque se começarmos isso, quero fazer do jeito certo, no seu ritmo, com respeito. Tenho certeza. Porque agora sei que você escolhe respeitar antes de qualquer coisa. E eu escolho confiar em você. Eles saíram da cafeteria caminhando lado a lado. A chuva havia parado há muito tempo, mas o que começou numa noite tempestuosa agora se transformava em algo sólido e verdadeiro. 3 meses depois, Aline e Ricardo estavam oficialmente namorando. Na empresa, mantinham a discrição profissional necessária, mas todos sabiam e respeitavam o relacionamento. Aline continuava crescendo em sua carreira, sempre por mérito, sempre com apoio, mas nunca com favorecimento. Uma noite, eles caminhavam pela mesma rua onde tudo começou. Aline parou no antigo ponto de ônibus e sorriu. Sabe o que é engraçado? Disse ela segurando a mão de Ricardo. O quê? Se aquele ônibus tivesse parado naquela noite, nada disso teria acontecido. Ricardo a puxou para mais perto. Não foi o ônibus que mudou nossa vida. Foi você ter aceitado minha carona. Foi você ter escolhido confiar. E foi você ter escolhido respeitar antes de amar. Sempre vou escolher respeitar você, Aline. Em qualquer situação, em qualquer momento. Ela o beijou ali, no mesmo lugar onde tudo começou. Não por gratidão, não por dependência, mas por uma escolha livre e consciente. Enquanto se afastavam caminhando juntos, Aline pensou em como a vida às vezes nos ensina que o amor verdadeiro não vem da tempestade, mas da calma que escolhemos construir depois dela. Às vezes, quando parece que o mundo inteiro passa reto por você, alguém escolhe parar. E quando esse alguém tem a sabedoria de respeitar antes de amar, e você tem a coragem de confiar depois de se proteger, é aí que nasce algo que pode durar para sempre. Não foi a chuva que os uniu. Foi a decisão de se verem como pessoas, não como posições. Foi a escolha de construir algo real, no tempo certo, do jeito certo.